padecido isso nos últimos 5 anos por conta do projeto do Hidroanel. Ou seja, você conversa com o pessoal do DAE, eles só pensam naquilo, nas enchentes. Você conversa com a turma da Sabesp, só pensa naquilo, abastecimento de água e o esgotamento. Você conversa com a turma da EMAI, só pensa naquilo, geração de energia. E assim vai. E eles são cobrados pelos seus superiores para dar resultado nessas áreas. Então você conversa com a turma da Sabesp sobre o Hidroanel, parabéns, é uma maravilha. Mas eu tenho as minhas metas a cumprir porque nós estamos com ação na Bolsa de Nova York. Tá certo? O pessoal do DAE, você conversa, não, mas peraí, de janeiro tem enchente. A turma tem, mas não tira essa água daqui, porque essa água precisa gerar energia. Então, uma das dificuldades que a gente tem, eu diria, nesse caso da água, para ficar nesse exemplo, é que nós não temos quem é a autoridade das águas, que consegue o Chief Executive Officer das águas. Então, é difícil você conseguir pensar a melhor solução para as águas. Então, nós estamos conseguindo uma proeza. Nós descemos água por aqui, tá certo? Na serra, e vamos bombear a água 500 metros acima lá do Vale do Ribeiro, tá certo? Então, essas são coisas que vão acontecendo. E por fim, eu quero também contar uma historinha que é a seguinte. Em 2009, eu tenho ido por conta eu estou atuando muito na área portuária, a Singapura, mas nessa viagem eu tive que cumprir uma agenda, não importa porquê, e visitei o chamado Ministério do Território. Para mim é uma coisa exótica, eu nunca pensei que pudesse existir isso. E aí uma chinesinha fez lá uma exposição pra gente. Como é que era Singapura no século XII, XIII? Conquistou, não tem água, ampliou um terço do território, contou a história dela lá. Descemos, vimos a maquete cibernética, sobe, desce, coisa, ilumina aqui e acolá. Sessão de perguntas e respostas. Tinha um grupo de secretários estaduais, municipais, e um de um importante estado de planejamento fez a seguinte pergunta. Eu queria parabenizar aqui a sua exposição. Eu queria perguntar o seguinte, isso é o que é planejado, e na prática, o que acontece? Aí a chinesinha elegante, o que é planejado acontece. Aí ele disse, mas a gente sabe que na verdade a realidade é diferente. Mas como é que são feitos os ajustes? O que é planejado acontece. Aí ele testou uma terceira, uma quarta vez, a chinesinha estava ficando incomodada com aquele negócio. Ela disse, não, talvez nós tenhamos tendo aqui um problema de comunicação. O cara de fato falava um inglês muito macarrônico. Eu falei, não, peraí, eu queria entrar nessa conversa, dá licença. Eu acho que a pergunta do secretário está muito bem posta. E a resposta que a secretária nos deu está muito bem dada. Não existe diferença de comunicação. A diferença é cultural. E eu encontrei com essa chinesinha agora, neste abril passado, maio, eu estive lá de novo, e eu tenho convicção de que 3 anos depois, 4 anos, ela não entendeu a pergunta. Porque na cabeça dela se planejou. Acontece. Então eu acho que nós precisamos mudar brutalmente essa nossa cultura, de imaginar que o plano é uma coisa e que a prática, a vida real é outra coisa. Nós precisamos ter gestões planejadas. O planejamento não é uma coisa que alguém faz de fora para quem vai executar. Ele é parte integrante de quem gere as coisas. Enquanto nós não mudarmos essa cultura, essa esquizofrenia que foi muito bem apontada, ela persistirá. Muito bem. Então agora a gente vai para a parte mais intensa para a gente, que é ouvi-los. Primeiro agradecer os nossos 3 gigantescos companheiros que nos dão essa oportunidade. Já temos 10 inscritos. E eu vou fazer o seguinte, na fala do primeiro a gente esgota, porque a gente não vai ter tempo para mais do que os 9 que estão na minha mão e o 10 que está ali. E só para anunciar, Mauro já vai falar, Odura, Lia, Mário Branco, Sidney, Gunter, Lucas, Guilherme e Anderson. Esses são os que estão na minha mão, eu sei que tem outros lá, mas já pode começar. Mauro do CONSABES, que é Conselho Coordenador das Sociedades Amigos de Bairros e Vilas do Estado de São Paulo, e membro do Núcleo São Paulo da Auditoria da Dívida. Cumprimento à mesa o vereador Paulice Neto e os presentes, só para lembrar o seguinte, foi dito aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, quer dizer, é a questão do financiamento. Então, quem é que vai financiar
o plano diretor e a execução desse plano. A gente sabe que a cidade de São Paulo não tem dinheiro, o Estado também não tem dinheiro, o governo federal também não tem dinheiro, inclusive é essa que é a temática que a gente está discutindo aqui em São Paulo, a falta de recursos, ou os recursos são destinados à dívida pública, né? Muitas vezes uma dívida fraudulenta. Eu queria chamar a atenção, o Consabesp ele tem uma diretoria de transporte, de habitação, de abastecimento, mas na questão, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente tem uma questão que falta, o plano não aborda isso e a legislação também não está abordando, que é a questão da regularização dos imóveis. Porque nós temos aqui na cidade de São Paulo cerca de mais de 85% dos imóveis irregulares. E todo ano, a cada 10 anos, vem aquela proposta de anistia. A gente não quer uma anistia simplesmente de perdoar e não verificar. Queremos que tenha um projeto, uma proposta de regularização permanente. Tem os arquitetos aí, tem uma lei federal que pode fazer convênio dos arquitetos com os municípios para fazer um serviço a custo reduzido. Porque a gente às vezes tem uma garagemzinha lá, o pessoal vai fazer a regularização, o pessoal cobra 15 mil reais, que é o preço da garagem. Então o pessoal não regulariza. Eu queria chamar a atenção também, outra coisa que foi dito aqui, sobre a operação por operações urbanas. Eu tenho que lembrar que na cidade de São Paulo, a operação urbana é uma fraude contra o plano diretor e contra a política pública. Porque se não tem dinheiro público para financiar, quem vai financiar? É o interesse das construtoras, o interesse da especulação imobiliária e até dos bancos que financiam essas duas instituições. E para ficar no exemplo concreto, a gente tem a Operação Faria Lima, que não cumpriu o seu objetivo. Temos a Operação Água Branca, que fica, cada 3 anos ele faz uma revisão, agora mudaram de novo. E temos a Operação Urbana Água Espraiada, que ela foi aprovada em 2001, e a operação era de 1 bilhão. Só o túnel que depois inventaram custou 3 bilhões. A gente viu aqui o dado aqui que São Paulo tem 3 bilhões para investimento. Ele paga de 3 a 4 de dívida, fica devendo 5 bilhões acumulado. E no caso específico da Água Espraiada, teve um caso complicado. Aí eu falo até dos arquitetos, dos consultores, dos políticos. A Ponte Estaiada, aquela famosa lá que fica sobre o esgoto do Pinheiros, né? Dando fundo para a TV Globo, né? Ela foi orçada em 70 milhões, foi licitada por 140 milhões e foi entregue inacabada por 300 milhões. Então é isso, a minha questão era quem financia, se vai financiar por dinheiro particular, privado, bancos, consultoria financeira, nós não vamos ter um plano diretor público e democrático. Muito obrigado. Célio Gordura. Enquanto o Célio chega, o Toninho mandou pra gente, que está ali em cima, mandou pra gente o seguinte: São Miguel é o terceiro maior centro comercial de São Paulo e não tem shopping. Então ele está aqui apresentando um pouco do que o Zé Armênio falou, que tem movimento de rua ainda, então é o Toninho trazendo essa contribuição. Bom, senhores, meu nome é Luiz Célio Botura. Eu hoje sou muito e pouco atual. Quando você fez uma pergunta, quem tinha participado dos debates de 2002, né? Eu não respondi porque eu comecei do público. Então eu venho de lá para cá. E uma coisa comum que eu tenho visto, muita lei, muito planejamento, muita ideia e nada de plano aplicado. A cidade nunca teve um plano diretor na prática. Principalmente pelo poder público. O poder público nunca respeitou o que foi combinado por ele. Eu vejo falar, quando o Fred falou das cargas, fazia tempo que eu não via o Fred falar, e a gente sempre teve umas posições meia controvertidas, e a carga para mim é realmente, o Neto deve lembrar, da minha palestra no Estudo de Engenharia recentemente, onde eu falei que a carga para mim é a coisa mais importante da cidade, porque ela tem no mínimo a nossa comida, no mínimo, o resto é o resto. E que, como eu trabalhei um pouco da minha vida rodoviariamente, das intermodalidades de cargas, etc. Tal. Então, concordo com você plenamente, Fred. Agora, nós não temos dinheiro, mas é novidade. E talvez o Fred lembre disso. Em 1982, na Sorbonne do Montoro, que nós éramos parceiros,
às vezes não muito parceiros, eu levei para lá um pensamento que chamava-se Operação Casada. Mas como no Brasil tudo muda de nome, ela hoje chama-se Operação Urbana Consorciada. Mudaram de nome, pioraram muito e não fizemos nada. Você chama agora do quê? De micro o quê? Não, o nome correto é esse que você falou. Não, como é que você chama agora a tua agregação? Cidade Pequena? Eu falei da... Não. Você tem, o teu livro Cidade Compacta. Cidade Compacta. Na realidade, nós chamávamos diferente porque nós achávamos que, em especial, a habitação estava levando a cidade. O transporte levava a cidade e a habitação ia atrás, ou vice-versa. É bem difícil, eu provo as duas hipóteses para você. Então, nós, naquela época, então, discutimos, Luiz Antônio Pompeia, saudoso, e eu, lideramos um movimento aonde saiu as ideias da Operação Casada, que foram evoluindo, mudaram de nome, etc. Tal, que era a troca de benefícios por direito de construir a maior. Não era para construir a maior, era para recuperar a cidade, porque naquela época a cidade já era problemática. Então, algumas coisas, por exemplo, aí nós mudamos tantos de planos, temos tantas ideias, mas nós não temos um banco de dados confiável. Um banco de dados confiável. Informação em São Paulo é zero. O máximo que nós sabemos é que esta rua tem esgoto. Tá ok? E vaza de 30% a 60%. Nós não sabemos de nada da cidade. Nós não sabemos da população, não sabemos. Temos até fila de congestionamento, nós temos hoje 3. A da CET, que é a pior. O Maplimp, que é quase bom, uma da Globo, que hoje parece que é um pouco melhor. Mas nós não tomamos nenhuma atitude com essa informação. O comprimento da fila, ela é o termômetro de uma doença, de um sintoma, de uma febre. E nós não fazemos nada para ir atrás da razão. Então, se nós continuarmos a termos planos de gaveta, planos de lei, nós estaremos discutindo aqui mais 20, 30, 40 anos. Quanto ao limite do que fazer, Neto, eu acho que hoje nós precisamos, se tivéssemos hoje um trilhão de dinheiro, nós faríamos uma porção de transporte e etc. para piorar a cidade. Nós estamos cada vez mais levando a cidade longe, levando a cidade para onde é que não pode, e eu não vejo soluções. Eu vi, por exemplo, o plano apresentado, que eu já até cansei de ver plano. Ele é um plano, continua sendo radial. Olha para vocês verem nas figuras apresentadas, é radial. Então ele não tem ligações intermediárias, perimetrais, que contornem para poder melhorar a cidade. Agora, adensar sem ter um desenho urbano definitivo é continuar a jogar direito de construir fora, como aconteceu na Operação Faria Lima, como aconteceu na Água Espraiada. Aliás, a Água Espraiada foi o nascedouro dessa ideia, na prática. Teve uma passagem inicialmente no centro, mas depois ela acabou sendo desenvolvida na Água Espraiada pelo Pompeia e por mim. Então, o que nós estamos fazendo é jogando o único capital da cidade, que é o direito de construir, que valoriza muito. A ideia era ficar em torno de 65% do valor do terreno recebedor, e nós passamos a ter 5% do valor. Eu tenho demonstrativos de empreendedoras na Marginal do Pinheiros, que comprou o imóvel recebedor por 8.000 metros quadrados e comprou o CEPAC, o CEPAC por R$400 o metro quadrado. Então é assim que nós estamos fazendo. Então a operação urbana não dá certo, porque nós estamos roubando a cidade. A minha pergunta é o seguinte: como fazer para termos um plano diretor aplicado?
Será que se a lei orçamentária amarrasse o plano diretor obrigatoriamente na lei orçamentária, nós teríamos a forma de fazer a cidade nova que nós desejamos? Chamar a Lia, enquanto a Lia vem, eu vou fazer uma breve fala dessa questão da minha provocação inicial. Eu provoquei inicialmente porque eu pensei que ia conseguir reduzir o grau de animosidade de quanto o plano gera expectativas. E a gente tem que gerar expectativas no plano. Mas as respostas que foram dadas aqui, eu quero insistir com isso, elas apontaram um caminho. Elas apontaram um caminho, porque elas vão nos dizer que o plano não vai dizer o que vai fazer, mas vai dizer como. Ele qualifica o como, que foi o que o José falou, e ele desafia o como no tempo, que foi o que o Fred falou. Isso é um pouco para a gente também desmistificar, porque uma coisa é dizer que o plano não é plano, ou acreditar que o plano faz tudo. E tem algo que o plano nos orienta, que todos têm que fazer. E ele tem que dar oportunidades a essa orientação. Então, eu estou falando isso para a gente refletir também um pouco, quando o Célio fala como a gente vai casar os orçamentos a isso. Tem uma parte pública, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma parte privada que a gente não pode descartar aqui, senão a gente fica imaginando que tudo do plano é a parte pública. Então a parte pública que ela vai ter que ser bem trabalhada, seja na construção de receita, seja na execução dela. Mas tem uma orientação que vai começando a ser compreendida, de trazer mais próximo da linha de carregamento do sistema público de transporte, vai ficando claro as regras que você vai forçando a atensamento populacional e não construtivo, que vai um pouco mudando regras que historicamente não nos davam isso enquanto imposição. Ele era menos rígido, portanto ele caminha. Cada vez que você muda o plano, ou o plano viário, ou o plano de transporte, você engana o empresário. Porque ele imagina fazer lá, e você, porque vai ter isso, e você faz lá. Tá ok? Pituza, etc. Tal, é tipo disso. Lia. Boa noite, meu nome é Lia, eu sou da Vila Nova Esperança. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: será que esse plano diretor é um plano da cidade de São Paulo? É uma cidade para todos ou para alguns? Porque até o momento que eu tenho visto, tem pedido a participação da população e a gente tem participado, principalmente das comunidades carentes, e o que eu vejo é que cada vez mais estão jogando o pessoal da comunidade bem para longe da cidade. Outra coisa, hoje, para mim a cidade de São Paulo é um verdadeiro terror. Sabe por quê? Porque as comunidades, eu digo dentro da Vila Nova Esperança, nós não tem mais um sono tranquilo. Porque o nosso medo é de chegar à madrugada e ter uma tropa de choque, tá um monte de polícia para poder derrubar nossas casas. Então, para mim, a cidade de São Paulo, ultimamente, desde 2007, para nós, Vila Nova Esperança, tem sido a cidade do terror. Eu estou no meio de um terror, eu não consigo dormir mais direito. Porque as pessoas, a Vila Nova Esperança está naquele lugar desde 1960. Teve um plano diretor em 2002. Esse plano diretor, a Vila Nova Esperança não teve o privilégio de ser colocado como uma área de ZEIS. A partir de agora, tem esse novo plano diretor. Eu estou vendo novamente essa mesma conversa que a Vila Nova Esperança está fora, não está dentro de novo das ZEIS. Será, gente, que a cidade de São Paulo realmente é para todos ou é para alguns? Porque os pobres é cada vez mais jogando para bem longe das suas moradias. Eu tenho um filho que estuda, então vai lá alguém e tira a minha casa que eu tenho, que eu sofri, eu sei quanto custou cada tijolo da minha casa. Amanhã vem o poder público junto com a CDHU, derruba a minha casa e me joga para um lugar. Eu moro na zona oeste, me joga para a zona leste, onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho emprego, onde não tem escola para meu filho.
E aí eu vou pagar, disse que me deu um apartamento. Mentira, ele me vendeu um apartamento, porque eles não dão, eles fazem vender. Vendeu, eu perdi meu emprego, o que é que eu vou fazer? Vou voltar de volta para uma favela, porque eu não tive condição de pagar aquele apartamento. Então, será que essa cidade é para todos, gente? Se vocês pôr a mão na consciência, vocês vão ver que não é verdade. A cidade de São Paulo não está sendo para todos. A cidade de São Paulo está pegando aqueles menos favorecidos e cada vez mais jogando para bem longe, jogando para onde o Judas perdeu as botas. E uma coisa eu quero dizer para vocês, moro numa área ambiental e estou brigando e estou lutando pela essa área. A Vila Nova Esperança, nós hoje temos uma horta comunitária, nós temos que fazer de tudo, porque tem um parque do lado, porque a Vila Nova Esperança está sujando aquele parque, mas em nenhum momento eu vi, sabe o quê? O poder público ir lá brigar por aquele sítio que está dentro da mata, para poder tirar aquele povo, porque eles são ricos e nós somos pobres. Eu continuo dizendo, desculpa a minha expressão, porque eu não fiz faculdade nenhuma, mas estou fazendo a faculdade da vida. A minha faculdade é a vida que está me ensinando. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, o pobre não pode morar junto com a mata, não pode viver perto do verde, mas o rico pode. Por que será? A fezes do rico é vitamina e do pobre é veneno? Só pode ser isso. É a única pergunta que eu faço para vocês. Onde está a justiça deste país? Porque são 52 anos ali naquele local. Então, teve 2002 um plano diretor. Não colocaram a parte da Vila Nova Esperança como ZEIS. Novamente está vindo outro e a Vila Nova Esperança está de fora. Certo dia me disseram que a Vila Nova Esperança em 2002 não entrou como ZEIS, porque não tinha um morador da Vila Nova Esperança. E o poder público está aí para quê? Para quê? Eu faço pergunta. Aqui hoje não tem muito, mas tem 4 pessoas da Vila Nova Esperança, 5. Ah, então por que agora não vai estar dentro? Porque eles não querem e não querem enxergar o que está errado. Desculpa, gente, boa noite. Tem lá o Mário Branco e o Gunter, mas só para localizá-los, a área que a Lia veio nos contar, a Vila Nova Esperança, fica próxima da divisa de São Paulo, na região oeste, fica muito próximo ali do cemitério Getsemane, né? Fica do lado do Parque Tiso. E fica do lado do Parque Tiso, que é o Parque da Integração. Então, isso, é um parque que, segundo eles, foi nós mesmos que ajudamos a fazer loja assinado. E quem protege somos nós mesmos, porque o próprio poder público que briga para a gente tirar, não faz briga nenhuma para ir conter os caminhões de entulho que vêm dos condomínios de luxo para jogar lá dentro. Então, e somos nós que debatimos isso. Está feita a defesa do Parque Tiso, porque quem defende o Parque Tiso é o Parque Tiso que está expulsando essas famílias por uma decisão que a gente contesta há um bom tempo na justiça. Mas não vamos sair de lá. Mas não vão sair. E a gente vai lutar para que isso vai seja virar, convalidado. no caso, cemitério, porque vai enterrar o povo lá. Mário Branco, depois Gunter, depois Lucas. E vou lembrar para vocês, nós temos mais 20 minutos porque a gente vai se despedir ainda, hein, pessoal? E porque aqueles que vieram de carro, eu não estou de carro, mas aqueles que vieram de carro tem limite no estacionamento em meia hora. Então, como não termina aqui, a gente vai continuar, e eu sei que nenhum dos três vai abandonar esse debate que a gente faz hoje em diversos outros debates. Eu vou pedir uma breve concisão para a gente poder dar a oportunidade para a mesa conseguir fazer o fechamento. Por favor. Mário. Boa noite, meu nome é Mário Branco, sou engenheiro civil, morador do Tatuapé, faço parte do CONSEG. E o que está acontecendo é o seguinte, eu acho muito bacana, porque isso daí, como engenheiro, você sabe muito bem o que ele é capaz de fazer num pedaço de papel. Você faz projetos assim espetaculares. E a divulgação desses projetos? Você não sabe o mal-estar que está acontecendo hoje na Zona Leste, principalmente no eixo da Avenida Celso Garcia, que estão falando que vão alagar Celso Garcia 60 metros, entendeu? E está todo mundo desesperado. E estão fazendo divulgações, reuniões em subprefeituras e tudo quanto é lugar, levando esse projeto para o povo.
Esse fim de semana aqui vieram me pedir uma trela emprestada para medir, para ver se ia cortar o prédio dele no meio, a casa dele no meio. Esse projeto não tem humanidade, está desrespeitando os velhinhos aposentados que construíram o bairro. Não ataca só os pobres não, ataca também a classe média. Eu estou falando aqui, ela não está ouvindo. Não ataca só os pobres, ataca também a classe média. Ataca todo mundo. É como o rolo compressor. Aí vem aquelas histórias, bom, mas eles vão indenizar com quanto? 80% do valor venal, os outros 20% vira precatório, e vai tudo. E como é que fica a situação? Então tem que ver a parte humanitária. Seria um excelente projeto, pode, Câmara dos Vereadores, pagar a indenização pelo valor real do imóvel e acabar com essa palhaçada, porque isso não é democracia. Então, ou vamos voltar ao tempo da ditadura, que eles criavam desapropriações e depositavam 1% do valor e você ia brigar o resto da vida. Tem famílias hoje que estão profundamente martirizadas. Mudou a história da vida de muita gente na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro com essa tremenda injustiça. Eu deveria vir aqui para falar bonitinho como engenheiro civil, mas eu não aguento. Não dá para engolir essa história. Tem que pagar o valor real e pagar à vista. E se tiver lucro cessante, vai ter que pagar também. Parar essa história. Fazer planos, fazer projetos, ó, vou meter uma avenida aqui e vou passar em cima da tua casa. Você mata o cara do coração. É mais um argumento, e todos os argumentos que o Fred colocou aqui, esse é mais um. A parte humana. Você não pode pegar e arrebentar tudo e passar por cima. Você já imaginou você alargar 60 metros a Avenida Celso Garcia? O que você vai gerar de entulho? Aonde vai parar esse entulho? Toneladas e toneladas de fio de cobre, encanamento. Só para uma coisa é prestar, para arrancar os postes. Tem quarteirões, tem quadras na Avenida Celso Garcia, 100 metros, tem 19 postes, em 100 metros. Ali passa toda a rede de fornecimento elétrico que sustenta a parte de cima do Tatuapé, região da Área Franco, tudo aquilo lá. Gás passa na minha rua, vem pela Celso Garcia e entra na rua Cândido Vale e sobe para dar o gás para toda aquela parte lá de cima. Que loucura é essa? Falo como engenheiro, que loucura é essa? Querer fazer um projeto maluco desse, sem dinheiro. Eu faço parte da auditoria cidadã da dívida pública, federal, estadual e municipal. Não tem dinheiro para fazer isso. A prefeitura está quebrada, tem uma dívida hoje de 54 milhões. E está lá o Manteiga, atendendo o seu prefeito Haddad, para reduzir, para mudar a taxa de correção da dívida, fazer isso retroativo, para baixar 40% a dívida da prefeitura. De 54 bilhões vai cair para 30. Aí o prefeito Haddad poderá então criar novas dívidas, pegar novos empréstimos, para fazer aquilo que aquele senhor disse, para transformar a cidade e vai deixar ela pior. Então nós temos que pensar muito bem que esses projetos têm que ter humanidade. Obrigado, Mário. Obrigado. Deixa eu só passar para o Gunter, mas anunciar que na quarta-feira da semana, na sexta, na segunda da semana que vem, na quarta e na sexta da semana que vem, esse tema trazido pelo Mário vai ser discutido em audiências regionalizadas. Então, terminando aqui, deixa o seu contato e a gente passa para o senhor. Ele tratou muito mais aqui dos corredores que estão sendo implantados, corredor Celso Garcia, corredor 23, e aí tem um processo de licenciamento ambiental que está em discussão, começou na sexta passada, foi a primeira reunião que aconteceu, mas tem reuniões chamadas e a gente vai dar todo o esclarecimento dos dias, horários e onde vai ser isso. Doutor Gunter. Meu nome é Gunter,
faço parte do Rotary e das faculdades integradas em Rio Branco. A minha colocação vai ser telegráfica e muito direta. Quem me interessa mais o que estamos discutindo são as novas gerações.